Então, olá, eu sou a Viviane Pivetta, proprietária da Comando da Alegria, uma empresa voltada ao entretenimento infantil. Ingressei na SIC Jovem este ano, com muita alegria. E é um prazer estar mediando esse podcast, né, com essa galera de peso aí junto no dia de hoje. Empreendedorismo jovem e o medo de arriscar. Acredito que esse seja um tema sempre atual e conveniente, tendo em vista todos os desafios que temos em buscar empreender. Meu marido e eu assumimos, então, essa empresa de eventos na reta final da pandemia. Foi um super desafio, uma empresa de eventos, numa época em que não se poderia fazer eventos, né? Então, realmente, o medo foi grande, foi gigante. Mas, no meu caso, particularmente, por se tratar de público infantil, que é uma área que eu domino, trabalho há 15 anos com crianças, então, foi um startup ali, um impulso que eu tive, né, de não, vai dar tudo certo, né, e o meu marido ingressou junto, ambos seguimos em CLT, né, a gente trabalhou um tempo em CLT, seguimos também tocando a empresa, e as coisas foram fluindo com o passar do tempo. E eu acho que é justamente isso, conforme o trabalho vai acontecendo, as coisas vão acontecendo, esse medo vai saindo, né? Outros medos vão chegando, mas o superar cada um dos medos, né? Um passo por vez. Eu acho que é esse o foco do empreendedor, né? Dar um passo de cada vez e superar um passo de cada vez. É lógico, então, né, que esses medos seguiram junto com a gente, mas, enfim, a gente foi superando cada um deles. E para nos ajudar, então, a conduzir esse programa de hoje, convido o nosso querido André para dar sequência aí nas apresentações. Então, muito obrigado, Vivi, pela oportunidade, né, de estar dividindo a mesa aí contigo hoje, ainda mais na presença de convidados de alto gabarito, a gente escolheu a dedo, então sejam muito bem-vindos, a gente já vai chamar vocês aí para se apresentar também. Eu me chamo André Denardi Poloni, sou advogado, atualmente na empresa Lambda Advogados Associados, uma empreitada que eu me joguei aí há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Também saí daquela segurança, entre aspas, da CLT há pouco tempo. Decidi abraçar uma ideia junto com outro advogado também. Então, a gente está iniciando uma operação aqui em Caxias, tentando já ir focando numa expansão, coisas do tipo. Então, fico muito feliz de trazer esse assunto, porque é algo que eu vivo ainda hoje, né? Ainda hoje eu vivo isso na pele, tenho todos os medos, dificuldades e como qualquer outra pessoa tem, né? Então, assim como a Vivi, também sou integrante da SIC Jovem, tá? Diretoria aqui da SIC Caxias do Sul. E eu acredito que a gente já possa dar início, né? Não vamos ficar aqui dando muito giro. Eu gostaria de chamar, então, a Kimberly para se apresentar, dizer qual que é o nome da empresa e mais alguns detalhes para a gente começar o nosso bate-papo. Então, oi, gente, meu nome é Kimberly Santini. Eu sou fundadora da Estese, minha marca autoral de roupas e acessórios, e eu sou ainda que faz tudo, né, porque ainda sou eu que trabalho diretamente na empresa, sou só eu. Então, eu comecei em agosto de 2020, no meio da pandemia, então fazem um pouquinho mais de 3 anos que eu tô nessa jornada, né, e antes de começar eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dividindo esse podcast com vocês. Me senti muito honrada com o convite. Muito bom. Então vamos dar sequência à nossa mesa, trazendo mais um convidado bem especial aí. Guilherme também fala um pouquinho sobre você, sobre o teu trabalho, a tua empresa. Olá, obrigado pelo convite primeiro, né? É muito legal sempre poder contar com esse tipo de coisa, para poder contar um pouquinho da história da empresa, um pouco de como começou, nossos medos, nossas inseguranças, o que deu certo, o que deu errado. É sempre bacana, né? Eu sou o Guilherme César Berton, sou um dos sócios da Labirra Cervejaria. Hoje a gente é não só cervejaria, mas a gente é também uma rede de bares e franquias, né? Então a gente atua tanto no varejo como na parte de entretenimento e de comércio mesmo, né? Então a gente tem um pouco meio plural a empresa, ela não é só uma cervejaria, né? A gente vende cerveja e vende experiência também para os bares, né? Bacana. E falando então em nível nacional, a gente sabe que o empreendedorismo cresceu muito nos últimos anos. Sobretudo essa galera mais jovem, cada vez mais está buscando novas formas de empreender. Em diferentes nichos e de formas cada vez mais criativas, né? Como a gente pode ver, já tem ramos totalmente diferentes aqui em uma mesa.
Kimberly, essa primeira pergunta é para ti. Vasculhando ali um pouquinho as tuas redes sociais, achei muito bacana uma frase que eu li sobre a tua marca que diz assim: a forma como nos vestimos conta muito uma história e traduz o que sentimos. Fala sobre o nosso posicionamento e sobre as nossas escolhas. Então, queria que tu falasse um pouquinho, né, o que te motivou a ingressar num negócio, a ser empreendedora e especificamente no ramo da moda. Sim, a moda para mim é exatamente sobre isso, né? É comunicação, é expressão. E eu não sei dizer exatamente qual foi, assim, e quando foi a virada de chave para eu querer ir para esse mundo. Eu penso que desde criança eu tive alguma ligação com arte. Eu sempre fui de desenhar, de pintar. Eu comecei a dançar com 7 anos. Então, eu acho que eu nasci com uma veia artística, assim. Mas eu não sei dizer... Esse caminho acabou indo pra moda, mas... Eu escutava, por exemplo, minhas colegas da graduação ou pessoas que são relacionadas com esse nicho, que sempre tiveram contato com tecidos desde criança ou com costura desde criança, que cresceu vendo a avó costurar, a mãe costurar, e eu nunca tive isso. A minha avó até hoje, quando ela me vê, ela fala, mas eu odeio costurar. A minha mãe também nunca costurou, então eu realmente não sei o porquê, mas eu sempre tive certeza que eu queria isso para minha vida. E com 17 anos que eu me formei no ensino médio, a minha mãe ela me aconselhou então a começar o Senai, aquele curso de menor aprendiz de 2 anos. Então ali eu tive contato diretamente com corte, costura, modelagem. Eu vi que eu realmente gostava muito daquilo, né? Todos os dias, durante 2 anos, fazendo isso. Então, eu entrei para minha graduação em design de moda na UX já com esse conhecimento, né? Então, eu acho que teve 2 pilares importantes que para iniciar isso, que foi o meu propósito e a ambição mesmo de fazer e cada vez mais, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né? E é isso. Propósito é uma palavra bonita, né? Propósito. Tu acha que ainda hoje, então, tu faz isso, tu te expressa, né? Porque é uma forma de expressão. Sim, tu sai da dança também, vai pra moda, é uma forma de expressão. Segue tendo o mesmo propósito de quando tu iniciou o negócio ou alguma coisa já mudou agora? Não, segue o mesmo. E eu sempre tive muito incentivo dos meus amigos, da minha família também, né? Eu tive o privilégio de morar com meus pais durante muito tempo, então eles sempre me incentivaram. O dinheiro que eu tinha era realmente para investir em mim, investir no meu negócio, porque desde que eu iniciei a graduação, eu pensava, um dia eu quero ter minha marca. E então eu fui fazendo com que eu seguisse esse caminho. Antes de iniciar isso, eu quis ter experiências em outros trabalhos, né, em outras empresas, para me sentir um pouco mais preparada para o mercado quando eu fosse iniciar essa jornada. Mas é isso, sempre com muito incentivo dos meus amigos também. Eu tenho clientes que tem mais de 40 peças da Estésia. Eu acho que isso é a maior prova de reconhecimento e que eu tô no caminho certo. Todo dia eu recebo algum elogio das minhas peças, enfim, do meu trabalho. Então, realmente, tudo isso conta e me motiva para seguir em frente. Eu acho que esse incentivo, principalmente da família, das pessoas próximas, é essencial, porque a gente sabe, tem aí alguém que tem um pouquinho mais de tempo de casa, no empreendedorismo. Acho que para todos, né? Não é fácil o começo para ninguém, e quando não se tem pessoas apoiando, fica um pouquinho mais difícil, né? Então, que bom ter essa rede de apoio, né, do teu lado. E tu, Guilherme, nos conte um pouquinho mais, então, como é que foi esse início, quando foi que tu decidiu criar uma cervejaria também. A gente estava até comentando antes que existem várias aqui, né, mas poucas se destacam. Eu acredito que o La Birra, ele se destacou muito bem aqui na região, em Caxias do Sul, né, e pelo que eu vejo, a gente está falando com um dos sócios da 4ª melhor cervejaria
do Brasil, né? No ano de 2023. Então, conta um pouquinho para nós como foi essa história. Bem lá no início não foi a ideia de abrir uma cervejaria mesmo, né? É uma coisa que eu sempre tive um sonho real, assim, desde a adolescência ali, de trabalhar com cerveja, ter uma cerveja. Que era um mercado que estava começando a crescer, né? A cerveja artesanal, ela começou mais ou menos ali em 2005, 2006. Teve alguma coisa ali por 2010 que deu um pequeno boom, né? Começou a ficar mais conhecido e quando eu comecei a consumir também, né? Tem uns 18, 17. Isso. E tu começa a conhecer um pouco mais produtos, começou a surgir coisas novas, né? Porque até então era só cerveja comum, que eram todas iguais, né? Ou muito parecidas, enfim. E eu vi, esse negócio tá começando a acontecer, tá ficando diferente, né? Tá tendo coisa nova. E foi numa época que a gente tava, eu e o meu sócio, um dos meus sócios, o Thiago, a gente tava na faculdade ainda, e a gente pensou, vamos começar a pensar em alguma coisa pra gente, pós-faculdade, sair e parar de ser empregado, né? Trabalhar por conta. E, cara, faculdade, sempre sai da aula, vai tomar uma, vai pra lá e pra cá. A gente começou a ver, existe às vezes uma lacuna de mercado. Não tinha muito bar na época, não tinha muito... Cerveja artesanal era difícil de encontrar, eram 2 ou 3 lugares que tinham, muito caro, muito gourmetizado ainda. Né? E a gente começou a pensar, se a gente daqui a pouco montar uma distribuidora, começar a trazer algumas marcas de fora para vender para os bares, a ideia inicial era essa, né? E lógico, junto com a distribuidora, a nossa ideia era botar uma lojinha, uma pequena lojinha ali e vender alguma coisa, ter um microbar ali junto, né? Nesse meio do caminho a gente tinha um ponto já meio pré-alugado, isso em 2015, no início, não, final de 2014 na verdade. A gente tinha um ponto já meio pré-alocado, acabou não dando muito certo. E a gente conheceu o lugar onde é o La Birra hoje. Né, isso foi já em 2015 daí, né? Início de 2015. Eu tinha largado meu emprego em setembro de 2014. Então, agora vai fazer 10 anos já que eu tô dedicado total a isso, né? E o Thiago ficou um pouco mais, né, no emprego dele. A gente combinou, vou ser um pouco antes, um pouco depois. A gente vai... Porque a grana para abrir o negócio foi poupança, o cara ia guardando, rescisão e FGTS, né? Foi basicamente isso. Né? E lógico, a gente vamos dar o peitaço agora, a gente é novo ainda, 20 e poucos anos, se der alguma coisa, a gente faz ainda, dá para arrumar um emprego mais fácil, né? A gente se formou em 2015, início de 2015 na faculdade e já estava iniciando o projeto de La Birra, né? Ainda bem diferente, sem o nome certo ainda, era outro nome, a gente foi mudando depois e fomos desenhando o negócio, né? Quando a gente encontrou esse ponto onde é o bar hoje, a gente viu que ali casava muito mais ter um bar do que ter propriamente uma distribuidora, né? A gente começou a entender um pouco mais o mercado, a gente foi vendo que não era tão fácil de vender, o mercado um pouco difícil, a logística não era tão legal, né? E a gente pensou, vamos abrir um negócio nosso, né? Quando a gente já estava com o bar meio montado, desenhado para abrir, a gente conheceu o nosso terceiro sócio, que é o João. Ele entrou depois na sociedade e ele fazia cerveja em casa. Né? Quando a gente inaugurou, a gente botou um pouco de cerveja lá que ele tinha feito em casa para testar e tal. E foi indo, a gente foi amadurecendo essa ideia, né? Em 2016, a gente montou uma micro cervejaria nos fundos do bar. A gente começou a ter as nossas primeiras cervejas ali. Até então, a gente comprava só cerveja de fora. Só que eram microlotes ali de 100 litros cada estilo. Durava 2, 3 dias, acabava. A gente demorava mais 20 para fazer. E ainda, né? A gente ia girando com cerveja de outros. A gente começou, nesse determinado momento, acho que foi final de 2016, já a terceirizar alguma coisa em escala de Pilsen em outras cervejarias da região. Então a gente fazia a nossa cerveja e vendia ela daí, só que produzindo terceirizado. A gente chama de cerveja cigana, né, no mercado. A gente começou a botar no papel, o bar vendia tantos litros, tinha uma capacidade de tanto, se a gente botasse uma cervejaria, ela ia faturar tanto, começamos a fazer a conta ali, vale a pena. Daí a gente pegamos o dinheiro que cada um tinha, né, o João entrou daí de fato na sociedade nessa época, né, e a gente pegou mais um empréstimo do próprio bar para a cervejaria e abrimos a indústria, bem pequenininha, né, ela inaugurou em 2017, agora esse mês que vem agora vai fazer 7 anos, a inauguração. A gente tem um evento na cervejaria dia 18, né, se puder ainda convidamos. E a gente começou a fazer a nossa própria cerveja ali e gradativamente foi substituindo o produto dos outros pelo nosso no bar, né, e foi vendo que o pessoal tinha uma aceitação maior pelo nosso, talvez por ser marca, né, própria ou pela ligação com a gente ali, né, no dia a dia, mas muito porque a gente tinha um contato direto com o cliente, então a gente sabia o produto que era aceito e que não era aceito. Né? Quando a gente trabalhava com cerveja dos outros, algumas eram bem aceitas, algumas não. A gente começou, por quê? A gente começou a entender que algumas
tinham características que agradavam mais o paladar. A gente foi fazer nossas receitas todas em cima disso. Então a gente foi muito assertivo ali no tipo de produto, no mix de produto que a gente colocou no bar, porque a gente já tinha experiência pré, né? Então a gente começou invertido da maioria das cervejarias. A gente começou com bar e depois virou cervejaria, né? E nosso grande trabalho de marca é justamente, foi muito em Caxias aqui de, somos uma cervejaria também, não só um bar. Né? Em 2018, a gente resolveu expandir, a gente abriu uma unidade em Gramado. Foi na loucura, assim, né? Vamos testar o nosso modelo, vamos ver se tá certo. A gente foi pra Gramado, achou um lugar lá, a casa era parecida, o desenho que a gente tinha aqui em Caxias. O bar ainda era metade do tamanho aqui em Caxias, né? E a gente, vamos testar o modelo, já vamos entrar com a marca, com tudo certinho, como se fosse uma franquia mesmo, né? Manuais de como fazer, atendimento, produtos exclusivamente nosso, né? A gente testou e deu muito certo. O bar lá bombou, funcionou demais. Em 2019 a gente comprou um bar em Nova Petrópolis, transformou em La Birra também, e comprou mais um bar em Bento, transformou em La Birra. Então a gente estava, até 2019 a gente estava numa expansão muito legal, né? Daí veio a pandemia. A gente parou a venda total, né? A gente tinha muito pouco varejo na época, a gente estava iniciando um projeto de varejo para cerveja em garrafa. Sim. Vazada, né? Era mais bar, então a gente não atendia nos bares mais, porque estava fechado. Foi com um estoque enorme na fábrica e estava iniciando o projeto de varejo. Na época a gente tinha uma parceria com a Casa Perini. Eles trabalhavam como um distribuidor atacadista nosso, né? A gente produzia todo o nosso lote de cerveja, entregava para eles e eles faziam toda a venda e distribuição do produto. Foi muito bom, porque a gente entrou em vários lugares. A marca ficou mais conhecida e foi o que conseguiu fazer a gente se sustentar ali em 2020, na pandemia, né? Os bares gradativamente foram voltando, a gente abriu alguns outros bares nesse meio do caminho e a gente iniciou um projeto de franquia. A gente viu que, não ia ser só a gente tocando, não ia dar conta, né? É muita coisa, é longe, é logística, tu não consegue estar perto. Muitas vezes tu não conhece o público da cidade, então é melhor que tenha alguém da cidade, né? Então a gente foi aos pouquinhos abrindo franquias, né? A gente teve uma experiência em Goiânia, foi a primeira muito longe, mas ela acabou fechando, né, por motivos de logística e algumas coisas operacionais da loja, mas ela vendia muito bem, era interessante. Depois a gente abriu uma franquia em Santa Maria, a gente abriu mais um bar aqui em Caxias próprio, no bairro São Pelegrino, que depois virou franquia também esse ano. A gente transformou o bar de Nova Petrópolis numa franquia também e abrimos mais uma franquia em Passo Fundo no final do ano passado. Então a gente partiu para a expansão disso e fomos trabalhando melhor o produto a cada dia que passava, né? Conhecendo mais, afinando, até que no ano passado, em 2023, a gente ganhou um prêmio de quarta melhor cervejaria do Brasil. Fomos a quarta mais premiada no concurso brasileiro da cerveja, que é o mais importante do país. Então, e fora esse, a gente tem vários outros concursos, né, internacionais também, né? Tem concurso na Europa, concurso a nível sul-americano, concurso a nível Américas inteiras, concursos nacionais que a gente foi ganhando premiações, alguns regionais também. Hoje já são mais de 70 premiações em concursos, né? O que prova que a cerveja ficou boa, né? A gente tá expandindo para essa parte agora, né? Aumentando a gama em varejo, a gente está muito mais presente no mercado, né? Com produto, seja o PET ou o vidro, né? Nos mercados e com bares, né? Levando o nome de Caxias do Sul para mundo afora. Mas é interessante escutar a história dos dois, na verdade, porque mostra que tem a cara de vocês, né? Tem um esforço do início ao fim para fazer o negócio funcionar. Claro, são nichos completamente diferentes, são situações completamente diferentes. A cerveja, eu acredito que seja muito mais fácil de expandir, né? Porque Brasil, né? Brasil, quem não toma uma cervejinha vez ou outra. A gente tem muito problema logístico no Brasil, né? E questão tributária também, então a nossa venda ela se concentra muito mais no Rio Grande do Sul, né? Sim. Sair do estado é um pouco mais difícil já, né? Até porque a gente tem uma produção muito pequena, né? Uma tiragem muito pequena, a gente daí enfrenta outras barreiras, né? Mas sim, tem possibilidade. A gente já teve em 23 estados cervejas nossas. E tu comentou uma coisa que me chamou a atenção aqui, a quem acabou respondendo antes ao natural. A ideia não era a cervejaria. Uhum. Qual que era a ideia? Qual que foi a virada de chave ali para oportunidade começar? De negócio, né? A gente começou, a ideia era distribuidora, ela se transformou em bar, e o bar deu oportunidade de negócio de virar cerveja. E a formação de vocês, antes, faculdade, fazia? Administração. Eu e o Thiago, a gente se formou em administração junto, a gente estava junto, e o João daí nada a ver, ele era engenheiro de computação. Ele gostava de beber total, mas ele fazia cerveja em casa. Então a gente uniu o útil ao agradável, né? Ele trabalhava numa empresa também, nada a ver com cerveja. Nenhum, na verdade. Eu trabalhava com caixa de papelão antes, o Thiago trabalhava na administração de um shopping, e o João trabalhava numa empresa que fazia painel de LED.
Nada a ver. Empreender é Mas, oportunidade, né? Oportunidade. Mas acredito que é muito importante também, né, falando em questão de formação, né, a Kim também comentou que estudou, foi tentar ter a certeza de que era isso que tu queria para tua vida também. Sim. Embora daqui a pouco alguns dos sócios não tivessem nada a ver no ramo da cerveja também, acredito que muito dessa experiência de vocês, seja no papelão, seja na engenharia, seja nos teus outros trabalhos também, vocês levaram depois para a empresa de vocês, para o empreendimento de vocês, né? Então, o que isso agregou na vida de vocês, essas experiências anteriores, para vocês se tornarem os profissionais que vocês são hoje, né? Os empreendedores que vocês são hoje. Fiquem à vontade. Não, eu acho que qualquer experiência é válida, né? Pra gente levar pro mercado de trabalho, né? E essa questão do medo, eu acho que sempre vai existir, né? Ele é constante, não sei se vocês concordam comigo. Capaz. Porque empreender é isso, né? É um desafio diário. A gente ter que tomar escolhas todos os dias e nem sempre a gente tem certeza delas. Mas é isso, não sei se tu quer complementar. Também, toda a experiência que a gente trouxe de antes é fundamental. A minha faculdade foi para gestão de negócios, né? Então, lógico, já vim nessa base, né? E todo mundo pensa que ter um bar é fazer festa, né? E, na verdade, não, né? É bem complexo até a operação, né? A gente tem compra, a gente tem produção, a gente tem cuidado com o cliente, tem um monte de coisas que precisam ter cuidado. E onde as pessoas mais acabam se perdendo é justamente nessa separação do que é profissional do que é festa, né? E a gente sempre teve uma gestão muito profissional, né? A gente sempre teve tudo muito planilhado, tudo muito controlado, tudo controlado com o sistema. Então, a gente sempre foi fazendo a questão de gestão financeira, gestão de pessoas muito como uma empresa. Antes eu trabalhava em indústria, meu pai tinha uma indústria e já sabia mais ou menos como lidar com isso, né? Lógico, numa escala bem diferente, né? E quando tu tá fazendo por conta é bem diferente também. Tu tá aprendendo algumas coisas no longo do caminho. Na marra, né? Na marra. Acho que isso você sabe muito bem também, né? Mas lógico, essa bagagem que a gente tem antes, ela é fundamental, né? Fundamental porque molda um pouco, né? E depois é bem isso aí. Todos os dias a gente tem medo, todos os dias a gente tá com a corda no pescoço, todos os dias a gente tem que enfrentar desafios novos, mas essa tomada de decisão, como tu vai proceder com os problemas, é muito da bagagem que a gente traz, né? E vai moldando, né? Bom, a pandemia foi uma que moldou o caráter demais do nosso ramo, né? Porque a maioria da galera se quebrou, a gente conseguiu manter o negócio vivo e estável, né? Então, é bem importante ter pé no chão, né? Até quando as coisas estão dando muito certo também, a gente não pode achar que tá dando tudo muito certo. A gente tem que ter um pé no chão, porque hora ou outra pode acontecer alguma coisa que tu não imagina. Né? Então, às vezes, tá dando dinheiro, mas não, peraí. Você tem que ter uma retaguarda, porque a responsabilidade aumenta também. Né? Começa a aumentar a quantidade de funcionários, um monte de gente está sob a tua tutela. Então, tudo isso é muita responsabilidade que a gente tem que ter o pé muito no chão para agir, né? E aquela velha história que no final dos dias são sobre pessoas, né? Não é um negócio, não é um CNPJ, são pessoas que trabalham ali, são vocês, famílias de vocês, várias famílias que dependem, né? Muito. E, por exemplo, no meu caso, a minha formação, né, em design de moda sempre foi muito prática e mais voltada para essa questão da criação mesmo, né, da execução. Então, eu nunca tive contato com essa parte financeira, por exemplo. Então, quando eu lancei a marca, a primeira coisa que eu fiz foi procurar aulas no Sebrae particulares de precificação e fluxo de caixa, porque eu não tinha o menor conhecimento quanto a isso. E não adianta a gente ter o melhor produto e não saber precificar ele e ter uma má administração. Né? Organização, né? Organização é fundamental, planejamento. E sempre em busca de conhecimento, né? Porque o mercado vai se renovando e a gente tem que acompanhar rápido, ele. né? Isso serve para qualquer área profissional. Exatamente. E qual que foi o maior medo, o maior desafio no início do negócio, do empreendimento de vocês? O que vocês sentem assim que talvez tenha dado aquele receio de será que devo continuar ou não? É a partir daqui que eu vou seguir em frente?
Porque fazer parte do dia a dia a gente sabe que faz, né? Todo dia a gente tá A gente sabe matando um que leão, ter né? uma cervejaria não é beber cerveja o dia inteiro, não é estar infelizmente não. com roupinha linda o tempo todo, né? Tem as dificuldades ali, então... Bem no início, quando a gente foi abrir o bar, a nossa maior dificuldade foi que acabou o dinheiro. A gente tinha um X valor ali que a gente acumulou, né? Que era justamente poupança, FGTS e rescisão do trabalho. A gente tinha esse dinheiro. E a gente se olhou assim, olhou pro bar e falou, falta 80% que a gente queria fazer aqui de reforma, né? Tem que fazer. E na semana seguinte, assim, da inauguração, a gente tinha o controle financeiro na época, a gente tinha, tipo, sei lá, 15, 20 mil reais de conta pra pagar e caixa zerado, né? Falou, cara, se der muito certo o fim de semana da inauguração, a gente paga as contas, né? Sim, E a gente abriu bem precário, assim, bem precário mesmo. O bar do jeito que abriu na época não abriria hoje. É impossível, o mercado mudou muito. Eu fui. Olha, Eu tava puxando na memória, tá? E, então, a estrutura era muito precária ainda, só que, cara, ou a gente abria, ou não abria nunca mais, né? Então, foi um pontapé que a gente deu ali. Graças a Deus, a gente inaugurou na sexta, trabalhamos no sábado, e conseguimos acumular bem certinho o valor para pagar as contas da outra semana. Tipo, foi, daí era semana a semana. Não era nem mês, era semana. Daí a gente ia sempre programando as contas, eu pagava a semana, comprava as coisas pra semana, ia organizando, e daí foi isso. Setembro, outubro, novembro, dezembro, a gente acumulou um caixinha no final do ano. Por sorte, assim, a gente teve um movimento muito bom no início, a gente teve uma aceitação legal do público, a gente foi conseguindo melhorar algumas coisinhas rápido, né, algumas reforminhas rápido, e em dezembro a gente fez uma primeira reforma. A gente fechou ali 10 dias, tivemos uns dias de férias e fizemos uma reforma, a gente inaugurou em janeiro já com algumas mudanças. A gente trabalhou o ano inteiro, quando a gente fechou um ano, a gente fechou mais 15, 20 dias, fez uma reforma maior, daí deixou o bar como era para ele ter inaugurado um ano antes. E depois, com mais um ano, a gente fez exatamente a mesma coisa. Paramos de novo, fizemos mais uma reforma, gastamos todo o caixa e, daí o bar ficou legal, com 2 anos de bar. Então, a gente, no início, o nosso medo realmente era, cara, não dar a volta nas contas, porque acabou a fonte ali, né? A gente secou tudo, mas deu certo, né? Mas não pararam no medo, né? Não. Acho que é o que importa, né? E o início é sempre bem assim. O importante é não fazer com que o medo nos paralise, né? É bom quando o cara é mais jovem também, é um pouco mais inconsequente, né? Mas... é um pouco menos de medo, mas foi legal, foi importante na época isso. Pra ti, mais ou menos parecido com como é que foi essa... É que nem eu falei antes, eu sempre busquei ajuda quando surgem, né, esses desafios, como por exemplo nessa área financeira. Então, eu sempre busco com quem sabe. E é isso, eu acho que os desafios eles surgem todos os dias, né? Todos os dias a gente precisa enfrentar eles. Mas, como eu acabei de falar, o importante é não fazer com que o medo nos paralise. Por exemplo, é um desafio muito grande eu estar aqui hoje nesse podcast me expondo, porque eu normalmente fico muito nervosa, mas quando eu recebi esse convite eu não podia deixar de participar, de dar mais visibilidade para o meu trabalho, né? Então é isso, a gente tá com medo, vai com medo mesmo, coloca a cara. E hoje em dia a gente tem que estar no on, né? A gente tem que estar no on. Claro, a moda, a cerveja também, ela é muito presencial, né? Tem muito essa ideia a gente até estava comentando antes também de comprar roupa. Normalmente a gente gosta de ir na loja, tudo mais, cervejaria. Eu gosto de experimentar no local também, tem todo aquele clima, né? Que chama, mas tem essas situações, então. Eu acho que empreender é bem isso, né, também, né? A gente tá sempre antenado em tudo que tá acontecendo e não parar, né? Porque se tu tivesse parado lá naquele bar que tu abriu, se tu tivesse parado na primeira peça de roupa, né, que tu fez, com certeza vocês não seriam, né, não teriam uma empresa, um empreendimento que vocês têm hoje, né? E falando nisso, assim, qual que foi talvez o maior desafio, ou se, enfim, se vocês tiveram alguma coisa vocês fariam diferente do que vocês fizeram lá no início? Tem algo que vocês não fariam de novo, ou que vocês mudariam se pudessem voltar no tempo? O que também deu muito certo, né? Daqui exatamente. A pouco, ensinar, porque com certeza, né, nós também ali iniciando algum negócio, a gente sempre gosta de ouvir alguma coisa que ajudaria, né? Como eu iniciei há um pouquinho mais de 3 anos, né? Às vezes parece muito, mas não é nada. Eu sempre fui muito pé no chão, assim. Às vezes eu penso até demais, mas eu sempre
penso muito e analiso muito antes de tomar qualquer decisão, só que isso também é importante para que eu não dê o passo maior que a perna, né? Então, eu não me arrependo de nada por enquanto, e o meu início foi muito desafiador porque eu iniciei na pandemia, né? Então, por mais que eu sempre tive apoio dos meus pais, dos meus amigos, eu escutava de muita gente: tem certeza que tu vai começar agora? Porque, de repente, não era o foco das pessoas, né, comprarem roupa. Mas o meu primeiro produto foi uma máscara, né, de neoprene. Ela era bem bonita, bem diferente, assim. E também a questão de jogada de marketing, porque isso é muito importante, eu acredito que para qualquer negócio. Porque a minha marca, ela tem como lema, né, a vida existe, você pode conhecê-la. Então, nosso propósito é mostrar para as pessoas que não existem limitações como idade e biotipo e que podem conhecer a vida da sua maneira, né? Então, o que eu podia fazer para lançar minha primeira coleção e despertar o interesse das pessoas. Então, eu trouxe os meus avós como modelos. Legal. Então, foi uma campanha muito bonita, né? E não tinha melhores pessoas para representar essa mensagem que eu queria passar, né, para o público. Então, eu já iniciei com essa coleção, com essa campanha, e repercutiu bastante, assim. Então, foi bem positivo mesmo. Sendo na pandemia, eu acho que foi bem positivo, assim. Na pandemia tava todo mundo com o celular na mão, né? Então, fazer um lançamento de uma... mencionou digital, antes que digital, que Exato. o teu foco hoje está na venda digital, né? Então tu conseguiu utilizar também aquela dificuldade, porque era uma dificuldade para todo mundo, não era para uma ou duas pessoas, era para o mundo inteiro. Tinha uma dificuldade bem grande ali naquele momento, uma incerteza, a gente não sabia se amanhã a gente não ia estar doente também, então utilizar isso a favor também é uma... é o início, né? É o início, empreender é isso, é utilizar o percalço a favor, porque a gente não pode desfocar da ideia que a gente quer, né? O final que a gente deseja, né? E eu tinha um objetivo, né? Então, segui na minha intuição e deu certo. Que bom. É isso, então. Guilherme, vamos lá. Acho que antes da gente ir para essa lado, né? Eu gostaria muito de ouvir também algum conselho, coisa do tipo. Mas eu quero ouvir de ti também. Faria algo diferente? Tu tomaria alguma decisão diferente hoje? Daqui a pouco, era o único dinheiro que eu tinha, eu gostaria de ter guardado alguma coisa ou não? Valeu muito a pena jogar tudo em cima do negócio, dar a cara pro negócio e fazer ele acontecer? Valeu muito. Na época valeu demais. Hoje eu não sei se eu faria. Não, porque o mercado mudou muito, né? Nem pela ação de fazer ou não, né? Mas é que da forma que a gente fez na época, hoje não seria tão aceito, né? A forma que a gente abriu, o modelo que a gente abriu de negócio, hoje em dia ele já não funciona tanto. No bar mesmo a gente se adaptou muito, a gente mudou muito o modelo, né? Então na época sim, existia uma lacuna de mercado que a gente enxergava, né? Era uma necessidade básica nossa, sabe? É uma coisa que a gente sentia falta de ter algo daquele jeito. Então a gente começou a conversar com um monte de gente, planejou também, pé no chão sempre. A gente foi perguntando para amigos, para conhecidos, todo mundo o que achavam, todo mundo dizia: se tivesse um lugar assim eu gostaria, se tivesse um lugar assim eu gostaria, né? Então a gente tinha essa oportunidade de negócio na época. Hoje mudou um pouco, o padrão mudou um pouco, a questão de internet mudou muito, né? Então a gente está falando de quase 10 anos atrás, quando a gente começou o projeto de fato, para hoje parece pouco tempo, mas o mundo ele é completamente diferente de lá e aqui, né? Então faria algumas coisas diferentes, né? Não faria da mesma forma, a gente teria que planejar um pouco mais e talvez tomar aquele risco na época não fosse tão seguro hoje, né? A situação econômica é totalmente diferente. Naquela época a gente estava num boom do Brasil, começando a... O poder de compra era muito maior, então as pessoas consumiam mais, saíam mais. Hoje é metade, nem isso, sabe? Pós-pandemia a gente enfrenta, principalmente o nosso público, que é uma classe média, assim, ele enfrenta uma desvalorização do seu poder de compra muito grande, né? Isso, olhando hoje, é muito fácil a gente avaliar, né? Na época a gente não percebia isso, óbvio, né? Era uma coisa meio natural, assim, tipo, tá vivendo a vida, né? Hoje a gente consegue observar o antes e depois, né? Então eu faria algumas coisas diferentes. Teria bem mais cautela se fosse fazer hoje, né? Talvez com a cabeça de 20 anos, não, né? Mas não me arrependo de nada, né? A gente teve muita sorte sobre aproveitar a sorte, né? A gente se preparou para aproveitar a sorte, então a gente estudou muito antes. A
A gente fez muita conta antes, a gente planejou muito antes, eu acho que isso é bem fundamental, né? Bem que tu falou, botar o pé no chão e saber onde tu tá indo e quanto tu vai gastar, qual que é o teu retorno com isso, né? A gente fez esse trabalho bem feito e a gente aproveitou um buraco que tinha no mercado ali, uma lacuna, um início de ciclo bom ali, a gente teve o casamento da sorte com a competência de fazer acontecer, né? Então, para nós foi muito bom, né? As coisas deram muito certo, né? E foram dando muito certo e a gente conseguiu não achar que sucesso subiu a cabeça. Não é muito isso, sabe? Mas a gente via muito resultado no nosso trabalho e a gente podia dar mais passos, né? A gente ia dando passos. E até hoje a gente dá 3 passos para frente, dá 2 para trás, dá 1, volta 1, dá 2, volta 1. A gente vai crescer, não é um crescimento constante mais, como foi na época. Tinha um crescimento muito linear, mas a gente continua crescendo, continua se profissionalizando, né? Mas vocês acham que hoje em dia ainda o arriscar e empreender ainda vale a pena, então? Vale, mas tem que ser muito bem pensado. Né? Exato. Não faria da mesma forma. Eu acho que é importante a gente ter clareza do que a gente quer, aonde a gente quer chegar, porque é aquela coisa, né? Quando a gente não sabe que caminho trilhar, qualquer caminho serve, que público a gente quer atingir, né? Então, Isso é fundamental. Então, todo o estudo realmente do negócio é muito importante, planejamento, organização é fundamental e sempre buscar conhecimento. Ferramentas para isso a gente tem hoje, né? Tu mencionou até Sebrae e tudo mais. Hoje em dia, ou uma conversa, às vezes até num bar, né? Com algum conhecido que já tenha, que já empreenda há bastante tempo, já é o suficiente para profissionalizar um pouco a ideia, né? Eu tenho uma planilha do Sebrae da época que eu uso até hoje, né? Para fazer precificação, sabe? É importante, esse tipo de ferramenta é legal, né? Porque tu tem que ter, quanto mais aporte, mais suporte tu tiver, melhor, né? Então isso é bem importante. Eu acho que a gente entrou num ponto ali que é bem interessante, que muita gente acha que é fácil empreender, né? E muita gente não linka o empreender com o trabalho, né? Tu falou muito em trabalho, planejamento, vocês comentaram bastante, né? Eu acho que é sobre isso também, né? Porque empreender a gente sabe que não é fácil, né? Como aqui comentou antes, ela não tinha noção de parte financeira e tudo mais, ela sabia que ela queria trabalhar na área da moda, mas isso não seria o suficiente, né? Entender de corte e costura, né? É muito mais do que isso, né? Vai muito além, eu acho que é conhecer, é o estudar, né? É o estar pronto para tudo, é saber de RH, a gente precisa... No começo a gente o faz tudo realmente na empresa, e por muito tempo acredito que foi assim também contigo acho que também é nessa linha, né? Não tem dia nem hora. 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? No final das contas, o negócio, quando se inicia, a gente quer... Eu acho que eu falei isso várias vezes e gosto de frisar, ele tem que ter a nossa cara. E para ter a nossa cara, ele tem que ter o nosso trabalho, né? Então, o estúdio, ele vai ter que ter a tua cara, ele vai ter que ter o teu trabalho sempre à frente. É claro que chega um momento, assim como chegou pro Guilherme, que algumas situações precisam ser delegadas, tu precisa encontrar pessoas de confiança para isso, né? E essas pessoas são necessárias para fazer o negócio crescer, mas eu acredito que tem que sempre ter a cara de quem iniciou. Isso não pode perder, a essência não pode perder. E a moda é muito isso, né? A essência da situação toda. E a cerveja, querendo ou não, é uma forma de se expressar também, né? Algo que une todo mundo, então tem que ter a cara de quem iniciou, né? Mas eu sempre penso assim que surge algum problema, eu choro primeiro e depois eu foco em solucionar o problema. Mas é muito gratificante, apesar dos desafios, né? Escutar as pessoas falarem que as minhas roupas são confortáveis, que se sentem mais bonitas com as minhas peças, que a autoestima eleva, sabe? Então, isso tudo recompensa. Com certeza. Mas a gente já tá, assim, caminhando, né? Passou super rápido. A gente tava com receio de, meu Deus, vamos ter assunto para tudo isso. Temos assunto para muito mais, né? Mas já, assim, caminhando para essa reta final. Gostaria de agradecer muito a presença dos dois, né? Dividir a experiência de vocês, acho que é muito bom pra gente, para as pessoas que vão estar ouvindo ali, né? Como a gente falou, tudo é válido, né? Principalmente questão de experiências, né? A gente só estudar também não, mas também ouvir pessoas que deram certo com o que fizeram, né? Com suas experiências, com seus medos, né? De empreender.
E para irmos, então, nos encaminhando para o finalzinho desse Jovem Cast, o podcast da SIC, queria saber de cada um de vocês o que motivou vocês a chegar aonde vocês chegaram, né? Teve um fato, ou foi só se jogar ali, né? Que acho que também o empreender tem muito de sentimento, muito de coração também, né? Como a gente estava falando antes, de mostrar a pessoa física dentro daquele CNPJ também, né? Podem ficar à vontade quem quiser iniciar aí. Bom, para mim não teve um ponto inicial, assim, ou algo específico, né? Mas foi à vontade. Eu já vinha do ambiente, né? Meu pai tinha empresa, minha mãe foi autônoma por bastante tempo. Eu já vinha naquela escola de administração, né? Então, era mais natural ali a questão de querer empreender ou fazer alguma coisa por conta, sabe? Quando eu trabalhava como CLT, eu sempre gostava de tentar mudar as coisas, tentar fazer um pouco a mais, né? Então, foi meio que nessa necessidade de, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero ter minha liberdade para fazer isso, né? Então, foi muito mais esse pontapé, sabe? De querer ter a própria liberdade de empreender. Eu acho que o empreendedorismo tem muito disso, né? As pessoas buscam liberdade, né? A gente acaba trabalhando muito mais do que a gente imagina. Liberdade com responsabilidade. Com muita. E a maior parte do tempo é trabalho, é pesado, é ruim, não é legal. Né? A gente faz coisas burocráticas, a gente resolve problemas, a gente lida com pessoas, a gente lida com contas, a gente lida com fornecedor, com cliente. É muito complexo, né? É muito desafiador. Mas a satisfação de ver teu trabalho dando certo e ser o teu trabalho, isso, né? É muito legal. Isso que sempre me motivou, sabe? E continua motivando, né? De fazer um pouco de diferença onde tu tá, né? Isso é legal. Você vem da família, então. Também, bastante. Eu acho que para mim é essa mesma linha de raciocínio. Eu acho que não tem uma pessoa assim que eu me inspire, mas ver grandes marcas, né, de sucesso que são referências para mim me inspiram, né, a querer chegar onde elas chegaram e quem sabe ver a Estese aí mundo afora. É meu grande sonho. Verás, com certeza, né? Tenho certeza. Como a gente falou, né? Eu elogiei na hora já, adorei olhar o Instagram também já. A gente aceita presentinhos depois, um boletão novo, uma cervejinha, né? Não, faço até um publi depois. Não tem problema. Então é isso, a Vivi comentou antes também, a gente vai chegando ao final, né, do nosso podcast. E acho que nada mais justo considerando o título dele, né? A gente fala muito do empreendedorismo jovem aqui na SIC, a SIC Jovem ainda mais, né? A ideia de fomentar o empreendedorismo jovem. Hoje em dia a gente vê muitos com ideias boas que às vezes não saem do papel justamente pelo medo, né? Porque realmente é difícil, hoje em dia tem que estruturar, tem que ter um plano de negócio legal, tem que ter uma ideia legal. E algo que eu ouvi há pouco tempo e realmente ficou martelando na minha cabeça, não existe plano B, né? A gente precisa pensar num plano A, focar naquele plano A e... Então a ideia de trazer vocês é dizer assim, galera, é possível. É possível tu ter uma marca de sucesso, é possível tu ter uma cerveja de sucesso, levar isso mundo afora. Se não chegou ainda, vai chegar esse momento, temos certeza disso. Então, considerando isso, e considerando que a gente fala com um público mais jovem aqui, somos, né, jovens, tem alguma frase, algum conselho que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes? Ou quem sabe, até mesmo para nós, né? Exatamente. De repente um insight legal, realmente sim, porque arriscar é difícil. Então, tô lá me questionando, tô em casa ouvindo agora e me questiono, devo arriscar? Sim, por quê? Qual que é o conselho, qual que é a frase? Eu acho que o conselho que eu dou é comece. Parece clichê o que eu vou falar, mas de onde você estiver, como puder, sabe? Só começa, acredita, confia no teu trabalho, acredita no teu sonho e foca nisso, sabe? Porque eu comecei no meu quarto com as minhas 2 máquinas de costura do lado da minha cama e uma mesa que tinha na minha parede, eu descia em cima da minha cama quando eu precisava usar por falta de espaço. Então, é isso, a gente tem que começar de alguma forma e focar nisso. Acreditar, né? Acreditar acima exatamente. de tudo. O conselho que eu dou é planeje muito, porque vai para um negócio novo, tem que primeiro pensar o seguinte, eu seria consumidor daquilo? Quem mais seria consumidor daquilo? Né? Ver se tem espaço no mercado, porque a maioria das vezes tem muitas boas ideias e boas intenções,
que não casam com a realidade, sabe? Parece muito prático e tal, mas não vai consumir, não faz sentido. Né? Então a gente tem que muito mais olhar para o mercado e planejar e tentar encaixar o que a gente gosta, o que a gente acredita com o que o mercado vai consumir, vai comprar, vai acreditar. Né? Porque senão a gente vai estar investindo muito tempo, muita força, às vezes muito dinheiro, em algo que é relevante para as pessoas, talvez, né? Então, planejar, escutar os outros, pedir opinião, olhar para o mercado e principalmente se colocar no lugar do cliente, do consumidor, né? Se eu fosse o cliente dessa marca, desse serviço, desse produto, eu compraria? Quem mais compraria, né? Isso que é o fundamental hoje. E a gente tem a estatística, ela é contrária ao empreendedorismo, né? A maioria das empresas quebram, né? 70% mais das empresas quebram nos primeiros anos. A maioria das empresas estão endividadas, a maioria das famílias estão endividadas, a maioria das pessoas estão endividadas, né? Isso é estatística Brasil, né? E, tu vai colocar um produto no mercado, tu tem que entender se aquilo lá casa com a realidade das pessoas, se tu vai ter consumidor, se tu vai resolver um problema, que inovar, fazer uma coisa inovadora é muito resolver o problema dos outros, né? Exato. Às vezes a gente nem percebe, e quem tem essas sacadas de resolver uma coisa que é um problema da sociedade, do consumo em geral, acaba tendo muito sucesso, né, se fizer um trabalho bem feito. Sim. Né? Então, é muito isso, sabe? Planeje, olhe o mercado, esteja atento às lacunas. Se tu tá em alguma coisa, tu percebe que, se eu fizesse isso, muitas pessoas iam gostar, talvez seja um caminho legal, né? Ou talvez é uma boa ideia, mas não tem quem consuma. Cara, repensa, refasa o planejamento, porque é o fundamental para dar certo ou errado um negócio, né? Um passo de cada vez. Sempre com autenticidade. Exato. Né? Também, bem importante. Até para não vir a frustração depois, não deu certo, mas não deu certo por quê? Exato. Né? A quem falou antes, né, de saber se posicionar, saber quem é teu público, né? Isso é muito importante. Porque no meu ramo eu vejo muitas pessoas, tanto bares como cervejarias, de tentar atender todo mundo. Teu público não é todo mundo, entendeu? Tu tem que entender quem que é o teu consumidor, quem que é o perfil de pessoa que consome o teu produto, e tem que focar nesse cara. Né? Porque daí tu vai conseguir ser mais assertivo, tu vai trabalhar menos, né? Tu não vai tentar agradar a todos, tu vai tentar agradar um nicho só, e tu vai ser muito mais assertivo no que tu vai fazer, né? Consegue ser muito mais personalizado, né? Isso é bem importante. Autenticidade. Ficou a palavra, autenticidade, exato. Isso. Autenticidade e planejamento, né? Exatamente. E muito trabalho. Acreditar, né? A gente precisa acreditar na ideia também, mas muitas vezes vocês falaram isso, o pé no chão, né? O pé no chão, a gente arrisca, mas sabendo que o dia de amanhã vai chegar. Sim. A semana vai chegar, o mês vai chegar. A responsabilidade é fundamental, né? As contas chegam, mas muito bom, legal ouvir isso aí de vocês. Então é isso, a gente agradece, né? Agradece vocês, né? Mais uma vez aí a disponibilidade de tempo e de experiências. Agradece a SIC Caxias, a SIC Jovem pelo espaço, né? De estar oferecendo isso para os nossos jovens empreendedores e nos incluímos nisso também. Convido que acompanhem as nossas redes sociais no Instagram, SIC Jovem, @SIC Jovem e @SIC Caxias oficial, e que participem, né, dos nossos eventos. Aí as páginas estão sempre atualizadas em relação a tudo que está acontecendo. E antes de encerrar, né, e convidar para virem até o próximo podcast, querem deixar o nome e Instagram das marcas de vocês, do negócio de vocês, fiquem bem à vontade, por favor. O Instagram principal nosso, que tu encontra todo o link ali de site e os Instagrams dos bares, é @labirracervejaria. Esse é o nosso Instagram oficial ali, que tem todos os links, né? Depois a gente tem @labirracaxias, @labirrabento, @labirragramado, @labirra Passo Fundo, @labirra Santa Maria, @labirra São Pellegrino, @labirra Nova Petrópolis, que são dos bares, né? Então cada bar tem o seu, a gente trabalha individual essas questões, mas o central da cervejaria ali, que tem toda a marca ali, tudo que a gente faz, né? Nosso trabalho tá todo ali. Kimberly? Estese.brasil. Estese.brasil. Então é isso, gostaria de convidar os nossos ouvintes que voltem, né? Assistam os nossos próximos podcasts aqui da SIC Jovem, o Jovemcast.